Não só a camisa, né? A camisa com o escudo. O escudo é pesado pra caramba e essa camisa que tem história também, né? Principalmente em Libertadores. É um momento único, muito difícil de se chegar. Todo mundo se prepara, mas é muito difícil. E com certeza marcou. Perguntar para qualquer palmeirense mais de 25, 30 anos vai lembrar dos nomes daqueles jogadores do time. Engraçado, hoje eu escuto a torcida, né, gritando, né, Libertadores, obsessão. Cara, eu era meio obcecado nisso também. Primeiramente, o Palmeiras montou essa equipe para ser campeão. Isso foi fato. Bem, eu naquela época estava trabalhando no Japão, quando fui convidado pelo Palmeiras, e naquela oportunidade a direção do Palmeiras, a direção da Parmalat, quando entraram em contato comigo, mais ou menos traçaram alguns planos do que seria feito naquele ano e no futuro para que a gente tivesse uma situação nos campeonatos que disputasse no Brasil, mas também já visando bastante a Libertadores, que era um grande sonho do Palmeiras. No primeiro ano, em 97, quando eu cheguei, já começamos então a trabalhar em cima de nomes, de situação da equipe, como jogaríamos, quais os nomes indicados para futuro. Em 97, quando o Filipão voltou do Japão para o Palmeiras, passou um tempo, ele me ligou. E o Bagatella também, que era um dirigente da Parmalat, me ligaram lá no Japão. Eu estava também jogando no Japão, só que contra o Filipão, né? E eles falaram desse projeto Libertadores. Na hora cara, é o momento de eu retornar para o Brasil. Tinha sonho de jogar mais uma Copa do Mundo e ganhar uma Libertadores pelo Palmeiras. Palmeiras já era minha casa, né? Já tinha afinidade com todo mundo. A cidade, já tinha morado muito tempo aqui, conciliou tudo, né, com esse sonho de ser campeão. Tem algumas passagens por outros clubes, né, como Flamengo, Vasco, São Paulo, Inter, Seleção Brasileira. Mas o grande momento da minha carreira foi quando realmente cheguei aqui no Palmeiras, depois da Copa do Mundo de 98, onde o objetivo era a Libertadores de 99. O Palmeiras queria me contratar para a gente chegar à Libertadores. E você poderia chegar na Libertadores de duas formas só: Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil. E o intuito nosso foi qual? Buscar a Copa do Brasil. Fizemos bons jogos e fomos à final onde tivemos a felicidade de jogarmos o segundo jogo em casa. Precisávamos ganhar e fizemos um bom jogo, mas o resultado ainda não nos dava a classificação, o título, e o Oséias acerta um chute fenomenal, que eu lá do banco fiquei totalmente brabo com ele, porque a gente não viu a bola entrar e nós víamos que dois jogadores atrás estavam sobrando sozinhos para que ele colocasse a bola e fizesse o gol, e nós achamos até que a bola tinha saído fora. E ficamos bravos com o Osé. Depois é que fomos ver que a bola entrou num lugar que não entraria mais. Zinho batendo bem, meio garoando. Ué, tem que ir, né? Quer dizer, Zinho chutou a bola bem demais, o goleiro Paulo Sérgio defendeu e deixou assim, a Zenha chegou dando. Só vi a bola
Chega, sai aquela zoada assim, ó. Aí nem sabia comemorar, meu Deus do céu, e pulando pra lá, pulando pra cá. Porque dentro de mim eu imaginava a alegria que proporcionava aquele gol, como foi, né? O Cruzeiro, que era uma rivalidade imensa, no finalzinho do jogo, você conseguindo o título, quer dizer, isso ficou marcante mesmo. O primeiro passo daquele projeto foi alcançado com essa vaga, sem dúvida. E ali foi o nosso início, mas o fundamental para nós mesmo na Libertadores foi a Mercosul. Nesse início de Mercosul eu não tinha segurança de nada. Tanto que quando acaba a Copa do Brasil, o Filipão começa a remanejar o time para frente e eu não estou nas ideias do Felipe. Na época surge até uma possibilidade de eu ir embora para o Botafogo. Eu discuto com o Filipão, com o Lapola, com o Paulo Angione, e nessas discussões eu sou firme e digo que se era para eu ser emprestado, eu ia voltar para casa porque eu tinha contrato com o Palmeiras e queria vencer aqui. A gente joga Mercosul, se você lembrar, eu sou 10 a vida inteira no Palmeiras, mas na Mercosul eu sou 20. E a Mercosul foram os passos iniciais da Libertadores do ano seguinte, porque se enfrentou praticamente todos os adversários que nós iríamos enfrentar no ano seguinte. O time praticamente foi preparado um ano antes com aquela Mercosul para colher experiências, para saber como lidar contra adversários de outros países, contra juízes de outro jeito de apitar jogos, frições diferentes, outro jeito de jogar com o corpo, todas as situações que tem muito em Libertadores. A Mercosul era como hoje é a Sul-Americana, era um laboratório, mas um laboratório com pressão. Um laboratório que a torcida queria ver a nossa equipe já evoluída, pronta para disputar a Libertadores. Então, também enfrentamos equipes muito fortes na Mercosul e conseguimos o título. E a gente acaba ganhando a competição bem, jogos duríssimos com o Cruzeiro, aqueles 3. Final dia de Natal, 29 de dezembro, uma loucura. Isso não existe. A gente concentrado na folga para ir em casa no Natal, depois volta e a gente teve que fazer um trabalho de psicologia muito grande naquele final de ano, porque já tinha passado férias, e o poder daquele grupo, a imagem do grupo, fazer com que eles entendessem aquilo. E como a gente ia fazer assim, uma ceia, a gente imaginava, fazia, para deixá-los à vontade para o jogo do dia 29. E quando depois da gente conseguir ver o quanto valeu a pena. E para mim foi muito legal porque eu fui artilheiro da competição, né? Então para mim ali é o começo de uma situação de regularidade que eu buscava. Eu acho assim, olhando hoje para trás, o time da Libertadores ele vem sendo construído, né? Palmeiras 97 disputa a final do Brasileiro, em 98 ganha a Copa do Brasil, depois ganha a Mercosul, e isso, alguns jogadores foram saindo, outros entrando, não todo mundo, não tinha uma renovação no elenco total, né? Mas isso veio preparando o time para uma competição mais difícil que era a Libertadores. Então, acho que isso foi um ponto importante ali, né? Dessa montagem do time, o time vem amadurecendo, as peças também, algumas vêm chegando com um pouco mais de experiência. E foi nesse ambiente que eu chego, assim, um grupo já muito sólido, ciente, jogadores novos, né, mais profissionais, dentre eles o Roque, o Marcão, né, que veio a ser titular depois, o próprio Alex, né, um menino ainda mais, assim, tecnicamente diferenciado, jogava numa posição chave pra gente. Então era esse grupo que eu encontrei, né, e a gente veio para agregar não só dentro de campo, mas também no emocional. O Arce também era um cara importante também, sempre foi um cara direto, pontual, assim, né, um cara de poucas palavras, mas sempre muito sábio. Evair, que era um ídolo, soube ir para o banco, né, não teve nenhum problema, não causou nenhum problema para o grupo, enfim. O objetivo maior estava acima dos objetivos individuais, né? O coletivo estava acima do individual e isso foi legal.
E aí, assim, quando montou esse projeto, quando a gente veio ganhando títulos, veio fazendo esse laboratório, aí montou um elenco, aquele ambiente de vestiário, cara, tem que ganhar. Como a torcida canta também, né? Foi com alma e coração. A Mercosul acabando 29 de dezembro prejudicou um pouco a preparação para o início de 99. Porque querendo ou não, a gente chegou muito desgastado. Tivemos poucos dias aí de férias e já tivemos que voltar. E junto a isso tinha Rio-São Paulo, Copa do Brasil e Campeonato Paulista. Então tinha que rodar muita gente e o time considerado titular treinava às vezes, jogava outras. E aí nós caímos no grupo com o Corinthians, que era muito bom time, tinha um time fortíssimo, era o atual campeão brasileiro. Eram dois times muito fortes, era a primeira vez que tinha um confronto de Libertadores na história dos clubes. Você vê o tamanho que era a responsabilidade. Aquele grupo nosso de 98, 99, sabia como era jogar contra o Corinthians e a gente encarava o jogo diferente, era outro jogo. Na Libertadores, então, ficou mais ainda. Estrear contra eles e ganhando foi bom, foi muito bom, deu uma fortalecida no grupo. Tanto é que a gente vai lá fora e mete 5 no Cerro. 5-2 e onde eu fiz 2 gols, né? O Clebão também fez gol, né? A nossa defesa era muito forte nessas bolas paradas. Então ali deu mais uma certeza para o grupo que a gente tinha condições de chegar e passar de fase. Aí depois que foi fogo, né? Cara, a gente perde pro Olímpia, aí vem aqui, empata com o Olímpia. O erro, talvez, de cálculo, onde ninguém esperava, era o nosso empate com o Olímpia aqui em São Paulo. Eu estava jogando no Aspirante, acho que o Aspirante jogou em Santa Bárbara do Oeste contra o União Barbarense, num domingo. E aí foi nesse domingo que o Veloso se contundiu. E aí eu tô achando que vai chegar na quarta-feira pro jogo da Libertadores, vai ser o Sérgio e eu vou pro banco, né? Era o terceiro goleiro. E eu me lembro que o Filipão me chamou no canto, falou: Carlos, vamos conversar. Aconteceu o caso do Veloso, temos o Marcos, o Sérgio, o que você me diz, né? A minha resposta na época é o que eu vou falar agora para vocês. Eu falei: seu Luiz, o Marcos é uma bomba atômica prestes a explodir. E o Carlão vinha trabalhando bem com eles, e o Carlão me dizia: não precisamos de goleiro nenhum. A gente tem que acreditar que nós temos bons goleiros, e eu acredito, eu confio plenamente. E nós tínhamos colocado o Marcos no ano anterior na Mercosul. E o Marcos vinha fazendo treinamentos muito bons, jogos, em algum outro jogo que tinha jogado, bem. Então, quando tu trabalha em equipe, tu tens que também dar às pessoas que trabalham contigo crédito. E eu acreditava piamente naquilo que o Carlão me dizia. Aí, por isso, quando a Parmalat ofereceu a contratação de mais alguém, eu não via como a contratação de outro goleiro
e iria chegar aqui no Palmeiras e ia ter que se identificar com o grupo, uma série de detalhes, e nós já tínhamos o Marcão e o Sérgio que a gente confiava. Aí acabou o Filipão achando que porque eu estava em condições, porque eu estava em ritmo do Aspirantes, acabou me escalando para jogar esse jogo da Libertadores, então foi um dia de muita oração e até jejum eu fiz, porque estrear uma Libertadores e você saindo do Aspirantes para estrear numa Libertadores e principalmente numa Libertadores num jogo contra o nosso maior rival, acredito que era o Corinthians, então foi um jogo de muita pressão. O único treinador que teria a coragem de fazer o que fez foi o Filipão. E aí foi quando aconteceu. Eu falei, Marcos, agora é a sua vez, né? Você já estava esperando por um momento. Não queríamos que fosse através de uma contusão de um companheiro nosso, mas você está pronto. Era um jovem goleiro, mas um goleiro que treinava bastante. Era muito bom nos treinamentos, ele se entregava na parte, principalmente em finalização. O Filipão gostava dele muito porque no treino de finalização ele fechava, era muito difícil ele ser vazado. Então era um goleiro que a gente não se preocupou, cara. Lógico que a gente não sabia que ele ia crescer tanto, né, como foi. Eu acho que o Marcos naquela época tinha 25, 26 anos, mas já mostrava, já dava para ver de fora treinando com ele, porque eu treinava muito com ele, como não tinha muita participação e era o segundo ou terceiro goleiro, a vezes faziam essa alternância com o Sérgio, ficava sempre depois dos treinos com as faltas batendo com ele. A gente vê que o Marcos tinha grande qualidade, né? E a gente só tinha que dar moral para ele, deixar ele à vontade. Eu, como jogava ali mais próximo dele, né? Então eu conversava muito com ele. Nos treinamentos, as coisas que eu gostava que ele fizesse, o que era bom para o grupo, ele fazia, ele não pensava duas vezes. Principalmente essas bolas alçadas na área, eu conversava bastante com ele, então ele ali deu mais tranquilidade para a nossa defesa, porque ele saía em todas as bolas, dividia. Então o atacante, antes de pular na bola, pensava duas vezes, porque o Marcos saía com vantagem. Em vez do atacante atacar ele, igual goleiro de handball mesmo, ele que atacava o cara, né? Parecia um cara, assim, se atirava na frente do atacante. Eu joguei o primeiro jogo assim, os caras falaram, se a gente gritar seu nome, você sai do gol, velho. Aí, então, tipo assim, os caras gritavam meu nome, eu saía do gol. Essa bola não era nem minha, eu ia. Né? Porque os experientes estavam falando, e então esse pessoal me ajudou muito na estreia, né? Porque estreia não é para qualquer um, é muito difícil, né? Acho que talvez um dos jogos mais difíceis que eu fiz na minha vida. O Marcos vira goleiro a partir desse momento, né? Antes ele era um meninão no interior, vendo a posição dele muito distante. Era o Veloso, um goleiro super campeão, mais de 400 jogos no clube. Atrás dele tinha o Sérgio, que tinha sido campeão brasileiro jogando, tinha uma história no clube, e era o Marcão. Acho eu que ele foi surpreendido quando o Felipe faz a escolha por ele e não pelo Sérgio, que teoricamente naquela hierarquia dos goleiros de primeiro, segundo, terceiro, o Marcão era o terceiro, mas ele não era o cara que fechava o gol em treinamento, que treinava igual maluco. Não, ele era super relaxado, acreditando que a chance dele estava muito longe, talvez nem viesse. Então ele dá um clique e a hora que o Felipe o coloca como titular. A lesão do Veloso a gente lamentou, é uma infelicidade, né? Mas a gente confiava muito no Sérgio e no Marcão, ficou naquela coisa de quem o Felipe escolheria, acabou escolhendo o Marcos, e aí, foi para debaixo do pau, e passar por ele naquele período era quase que impossível. E o bom dele é que ele não tava nem aí, assim, sabe? Os goleiros sempre têm um ritual, assim, né, de preparação para treino, para jogo, os caras chegam antes, fazem musculação, mas quando chegava na hora, tinha corrida, assim, né, a maioria das vezes ficava para trás, quando nos treinos físicos dos goleiros, assim, é o dom mesmo, né, era um cara que nasceu com esse dom. Eu era um palmeirense, velho, que tive a oportunidade de pegar essa bomba na época, né, que era a Libertadores. Se você fosse perguntar pra mim na época, você quer jogar quarta-feira contra o Corinthians, tenho certeza que eu não tinha jogado. Eu falava, não, você é louco, deixa outro. Né? E acabei tendo essa oportunidade e acabei me tornando o que eu me tornei aqui no Palmeiras, assim,
Você vê aí ter homenagem, nome de vestiário, ter busto, talvez por causa dessa Libertadores aí. Então, um caipira que deu certo. Aí perde pro Corinthians. Caramba, aí não tem jeito, a torcida também, a imprensa começa a duvidar e vai pro jogo decisivo contra o Cerro. A gente toma um gol. A gente ficou alguns minutos, né, até a gente empatar, desclassificado, fora. Os jogadores, em determinadas oportunidades, tinham um poder de superação. Este grupo que eu trabalhei tinha um poder de superação que a gente não imaginava. Aí tem a virada, né? Vencemos, um jogo duríssimo, um jogo complicado, um jogo de emoções fortes, porque o Arce faz o gol no ex-time dele, um gol de falta. Então realmente foi uma classificação duríssima, mas que essas coisas, essas dificuldades iam dando um fortalecimento pro time. E daí passou a outra fase, mas quando a gente passa pelo Cerro, já está encaminhada uma nova ideia de trabalho, uma nova ideia, uma nova filosofia que eles tinham aceitado, e aí fica mais fácil de trabalhar. E aí a gente classifica em segundo, o que para nós era o que nós não queríamos, porque pelo regulamento um brasileiro teria que pegar o Vasco, que era o campeão do ano anterior, e tivemos que enfrentar o Vasco nas oitavas. Não fizemos uma boa partida aqui, mas jogamos muito melhor. O Carlos Germano foi o melhor jogador da equipe deles, fechou o gol, defendeu muito, só que eles conseguiram um empate. Acabamos empatando 1-1. Eu sou substituído nesse jogo e tomo talvez a maior vaia que eu tenha tomado no estádio de futebol. E aquilo, eu fui para casa pensando, acabou, né, meu? Se a gente não classificar, a minha história com o clube, ela vai parar por aqui, porque eu tenho sido irregular, não sou unanimidade de ninguém, o próprio treinador tem dúvidas a meu respeito. E aí entra um fator importante de uma relação minha com o Filipão. Na segunda-feira, quando tem a visita do Chiclete, que o Chiclete foi o artilheiro do nosso time, né? Fez mais gol que todo mundo. O Felipe me chama do lado e fala, cara, tô te vendo preocupado e tal, mas eu vou te tranquilizar, você vai jogar. Não coloque minhoca na tua cabeça. Eu sei que você já ficou no banco, você foi substituído, mas você vai jogar. Então concentra só para jogar. A gente precisava encontrar um apoio para que ele desenvolvesse a qualidade técnica dele em auxílio ao grupo, em auxílio à equipe. Alguém tinha que fazer alguma coisa diferente para que o Alex se sentisse mais à vontade do que ser simplesmente um meia de chega e tem que marcar, voltar e tudo mais. Quando a gente encontrou esse equilíbrio, é que aconteceu. E eu tinha, claro, eu trago um jogador lá de Curitiba, com a capacidade grande como tinha o Alex, e vou dar a ele a oportunidade. Não é porque acontece de um dia não ter jogado tudo aquilo que ele imaginou, e algumas pessoas acharem que ele não era tão útil para a equipe, ou vaiando, que eu ia mudar o meu pensamento. Tá pensando o quê, rapaz? Tá pensando o quê? Então, Chiclete com Banana, a gente veio fazer um show aqui em São Paulo. Como a gente tinha uma certa amizade com eles, aí uma folga deles, eles vieram aqui, aí fizemos uma festa, né, cara? Fizemos a festa, distribuiu camisa pra gente. E, por sinal, aquelas camisas deram sorte, uma coisa positiva. Júnior Baiano, toda hora fazendo um gol, mostrando a camisa, quer dizer, isso são coisas que só vem agregar o crescimento do time, né, cara? Eu comecei a usar essa camisa por baixo e essa camisa foi tipo talismã, que as coisas foram acontecendo e eu fui usando e os gols foram saindo e o nosso time vencendo. Então eu peguei o gostinho do gol e eu gostava de fazer um golzinho. O Júnior colocou a camisa.
Isso não fazia gol nem de... nem de bunda, nem contra. Ó, já foi 7, 8 aí, ó. Então amanhã vai estar por baixo lá, ó. Olha, pode ter certeza. se ele vestir, não tem erro nenhum. Vai lá e vai detonar, meu irmão. Até o primeiro jogo do Vasco nós éramos irregulares. A gente fazia, até dentro do próprio jogo, 20 minutos maravilhosos, 20 minutos péssimos. A gente não achava a marcação, não sabia se pegava lá, não sabia se esperava atrás. O Filipão ficava procurando a melhor forma de jogar, a melhor forma de atuar e, de repente, no jogo do Vasco, achou. O Vasco grande, o Vasco campeão da América, o Vasco, mas a nossa equipe começou a se encontrar e a trabalhar e ter algumas diferenças, porque alguns jogadores começaram a sobressair em termos de parte técnica. E nesse aí tem o exemplo do Alex, que fazia a diferença. Depois nós encontramos uma forma de jogar em que todos se sentiam bem jogando. Uma série de detalhes que só com o tempo que foram se ajeitando. Mas foram se ajeitando e culmina que neste jogo dá certo. Dá dentro daquilo que a gente tinha trabalhado e as circunstâncias do jogo permitem que tudo isso vá acontecendo. E quando vai acontecendo no jogo, todo mundo tem mais confiança. Individualmente falando, é o jogo que abre as portas para que eu entre na história do clube, né? Eu participei de um dos gols, até com o Alex falei isso, um dos gols mais bonitos da carreira dele, que foi um contra-ataque, como o nosso time jogava. O nosso time marcava muito forte e esse gol do Alex foi justamente em cima disso. Uma saída muito rápida, um contra-ataque muito rápido e um toque de bola que a gente tinha qualidade, né? Eu, Alex e Zinho ali eram jogadores mais com qualidade, com mais velocidade, que poderiam fazer aquilo. Então nós não demos chance ao Vasco. Nós fizemos 4-2, poderia ter sido 5-6. Poxa, aquele jogo o Alex e o Paulo Nunes realmente jogaram muita bola. Aquele gol do Alex mesmo, uma tabelinha junto com o Paulo Nunes. Dali eu falei assim, nossa, aqui agora nosso time está fortalecido, porque pegamos um time realmente complicado, um time muito forte e conseguimos um placar realmente muito amplo, né? Então ali eu vi que o time já estava fortalecido para conquistar o campeonato. Ali, quando nós ganhamos aquele jogo, pra mim, eu falei, esse título é nosso, ninguém tira. Nós ganhamos o jogo, então eu coloquei a camisa, mostrei, e aí tipo, agora vou usar todos os jogos. A alegria daquela turma ali, os baianos ali, o Juninho, o Zé, eles converteram o Neném lateral a baiano. Eu acho que o Neném era baiano já. O Neném era lá do Rio. Eles eram, o baiano na verdade é muito alegre, né? Os caras eram muito alegres, o Juninho, o Oséias, o próprio baiano, né? Você não viu os caras de cara feia, né? Só rindo, né? E isso ajuda muito, né? O ambiente fica mais leve, descontraído, né? E eles tinham uma amizade, e depois a grande maioria também teve amizade aí, acabou fazendo amizade com o Chiclete, né? E quando ganha, tudo é bom, né? Contagiava assim os outros, né? Porque a gente brincava, a gente estava rindo toda hora, então assim, a gente não tinha tristeza dentro do vestiário, assim, nos treinamentos. A gente brincava mesmo, porque é coisa do baiano mesmo, né? Baiano, o que vê pela frente quer batucar, né? Pode bater panela, pode ser qualquer coisa, ele quer alegria, né? Então ali mesmo contagiava não só o Filipão, né? Como o grupo todo, assim, né?
isso que realmente os baianos são... dizem, né? O baiano não nasce, o baiano estreia, né? Eu sou da Bahia, né? O Zéinha da Bahia. Também chegava todo dia animado, todo dia feliz. Tinha um povo da Bahia que a gente jogava, eu lembro que chegava no outro dia cansado, os caras já chegavam, pegavam uns baldes de lixo e começavam... Então o clima era muito leve, assim, quando você tem baiano no time, como o Oséias, como o Júnior, como outros que tinham também, sempre era um clima de bastante leveza, assim, perto dos pegas do jogo que a gente tinha. O Filipão, às vezes, ele deixava até atrasar o treino. Não começa 9 horas, não. Ele via que o ambiente no vestiário, aquela coisa, música aí, não sei o quê, encarnação daqui, encarnação dali. Ele segurava, cara. Ele deixava a gente no vestiário. Então, assim, a gente desfrutava do momento que a gente tinha junto. Eu não sei o que aconteceu, mas a minha intenção mudou. Sentiria como uma amiga, a gente batucava, a gente cantava, a gente ensaiava música, ensaiava coreografia. Então, assim, era um ambiente totalmente favorável. O Filipão nos dava total liberdade para antes do treino, antes do jogo. Lógico que dentro de campo a gente tem que mostrar responsabilidade, mas fora de campo, assim, o Filipão realmente deixava a gente bem à vontade. Você vê vídeos aí, a gente... Paulo Nunes, Oséias, Júnior Baiano, ensaiando coreografia, como ia ser o gol, como a gente ia comemorar. Porque todo mundo achava que o Filipão era contra as minhas máscaras. É o contrário. Quando eu não usava máscara, o Filipão falava assim, não, você tem que inventar alguma coisa, você tem que fazer. Porque isso traz a alegria dos jogadores, traz todo mundo junto com a torcida, traz a torcida pro Palmeiras, traz a torcida pra junto de vocês. Então, cara, era concentração, era eu, Oséias, fazendo máscara de tiazinha, de feiticeira, de Padre Marcelo, de Mr. M, sabe, do japonês, camisas, danças. Então, assim, era reuniões sempre. Não tinha uma vez que na concentração as reuniões não existiam para me darem sugestões. Nós fazíamos os cultos na concentração, né? E o Paulo Nunes uma vez veio na reunião, né? Aí falou só, eu não vou virar. Eu falei, que ele falou, não vou virar crente, né? No caso era esse o termo que era usado, né? Eu não vou virar crente, não, eu vou só para dar ele falando para dar uma limpada. E aí, pô, eu tava na reunião lá e o Filipão sempre batia nas portas, né, pra ver, né, barulho aí e tal, não sei o quê. Aí essa aí ele bateu, aí abriu. O que você tá fazendo aí? Falou o Paulo Nunes. Eu falo, não, tô na reunião aqui, Felipe. Sai daí! E aí eu fui lá e disse, ó, tu não. Os outros tudo pode fazer, podem rezar, podem orar, tu vai lá pro teu canto, porque eu preciso de um diabinho na equipe. Se ficar todo mundo rezando, não vão ganhar de ninguém. Aí tirou o Paulo da reunião. Não, Felipe, não, sai daí, tirou. E eles davam risada, porque eu falava assim, abertamente, o que eu sabia, o que eu conhecia. E a gente tinha essa situação, esse ambiente, nas concentrações, junto com os atletas e tudo mais. E teve uma outra que o Marcão fumava também, né? Assim, Mas todo mundo sabia que ele fumava, só que ele achava que... Pô, você entra no quarto do cara, já sente o cheiro, né? E o Filipão passava a noite, né? A gente ficava na resenha, ele passava pra mim. Já deu, hein? Mais 5 minutos. Os caras ficavam jogando baralho, cara. E aí o Marcão tava fumando, né? Assim. Aí ele bateu na porta, o Marcão foi atrás da cortina assim, segurou o cigarro com o dedo, apagou o cigarro com o dedo assim atrás da cortina. E a funatina, aí ele, já vão dormir? Olhou assim, o Marcão, não, já vamos sim, tá, puxou, tá. Mais 5 minutos. Aí fechou a porta, saiu. Aí o Marcão falou, sou dúvida amanhã. Eu falei, por quê? Ele falou, aí mostrou o dedo dele. Tinha uma marca assim. Eu não consigo segurar a bola porque queimou meu dedo. A minha família, a minha mãe, minhas irmãs, tanto o Filipão como o Pracidelli,
A minha mãe fala até hoje, fala assim, que só se sentia tranquila de eu estar aqui em São Paulo porque o meu treinador era o Filipão. Porque ele cuidava mais de mim do que se fosse um pai, né? Tipo assim, de tudo. De cobrança, de exigência, de dar dura, de castigar. Naquela Libertadores eu lembro que ele me colocou, como na Copa do Mundo, ele me colocou, ninguém queria que eu fosse titular da Copa, ele me colocou e falou assim, se vira, enquanto eu for treinador, o titular vai ser você. Foi o que ele fez na Libertadores. Você se vire, eu quero que você jogue, você vai ter que jogar. E eu tinha mais medo de decepcionar ele do que decepcionar eu mesmo, né? Tipo, então sempre foi um cara assim que tentou fazer do time dele, fora um time competitivo, um time humano. Filipão foi importante para mim, tanto dentro de campo como fora. Dentro de campo, quando o Filipão... Ó Zé, o Filipão tá chamando na salinha ali, eu falei, ai Jesus. É a ficar meio... Mas é tipo, você pode me dar mais, você sabe aquela coisa de... Porra, meu treinador falando isso, então eu tenho que dar mais. Porque às vezes, né, você não tá 100% no topo, né? Você dá uma... Nessa caída ele te chama, volta. Então isso tudo é coisa positiva para um grupo, né, cara? Se ele vê que você está dando tudo, ele também vai te ajudar. Então essa é uma troca. E lidar com pessoas é muito difícil. Então é uma característica que ele tem, que é fundamental no futebol. Um cara disciplinador, cobra, independente do novo, do mais experiente. Agora, se ele comprava a briga dos jogadores. Mexeu num jogador dele, mexeu com ele. Então, assim, ia num campo lá, a torcida jogava coisa na gente, ele de frente enfrentava, batia de frente com a imprensa, protegia a gente, mas assim, protegia não era deixar de cobrar. Cobrava horário, concentração, disciplina tática, cuidados profissionais, de alimentação e tudo, mas ao mesmo tempo abria para a família vir, fazer o churrascão de família. Aí na hora do churrasco, a gente encarnava nele, brincava com ele ali, era o Filipão parceirão. Acabou, vai pro treino, opa, agora não. Aí bate. Só o Filipão mesmo que eu acho para conseguir essa harmonia desse grupo. Que a gente realmente parecia uma família, né? A gente passava mais tempo junto do que com a nossa própria família. E o grupo assim foi, mas tivemos vários atritos, tivemos várias discussões, tivemos momentos de estar um aqui, outro aqui, e através do Filipão, através do César e do próprio Zinho, tentar reagrupar. Mas o mais legal que me ensinou muito, e aí entra a figura do Zinho, é que o Zinho usa uma frase no Paraguai, na Mercosul ainda, dizendo o seguinte: nós não precisamos ser amigos, nós não precisamos sair junto, não precisamos estar sempre aí de mão dada, mas o Palmeiras está acima de tudo isso. O que destaca o 99 é justamente isso, a união, a entrega que nós tínhamos dentro de campo, né, e fora de campo também, né? Cara, a nossa campanha, se a gente for lembrar time por time, como eu falei, a primeira fase, aí Vasco, aí depois a gente pega quem? Corinthians. Nas quartas, volta de novo a rivalidade. Jogar contra o Corinthians sempre é meio complicado, né? Por essa rivalidade, né? O nosso time foi feito para aquela Libertadores. E o time do Corinthians também era muito bom, qualidade muito grande. A única coisa que eu acho que muda era a forma de jogar. O nosso era um pouco mais pragmático, o do Corinthians era um pouco mais plástico, era um pouco mais para frente. Qualquer um poderia vencer, como aconteceu, né? Teve o primeiro jogo contra o Corinthians que eu peguei muito naquele jogo. Acho que talvez tenha sido um dos melhores jogos que eu tenha feito na minha carreira toda. E ali a gente atropelou. O Corinthians foi pros pênaltis? Foi. Mas nós ganhamos a primeira partida muito tranquilo. A gente poderia ter feito 3-0, podia ter matado o primeiro jogo. Então dali que surgiu inclusive o São Marcos, a noite de São Marcos. Então dali que começaram, a imprensa começou a me dar moral, os jogadores, né, pegaram confiança mais em mim, a torcida. Então foi um crescimento assim que foi ao longo da competição. Então eu acredito que quanto o Corinthians,
tenha sido ali a grande virada da minha vida na Libertadores. Na época, eu lembro, pra te falar a verdade, eu não gostava que falava, né, que me chamava de santo, né? Depois que passado um tempo, que eu vi que era tipo um apelido, né? Porque eu achava que me sobrecarregava, sabe? Porque santo não pode falhar, goleiro também não, né? Então já goleiro já não pode falhar, agora vão esperar tudo de mim, eu que tenho que resolver todas as coisas, então eu não gostava muito. Mas hoje em dia que eu tô parado e não jogo, eu gosto muito mais do apelido hoje. E no segundo jogo, o que faz um resultado quando a gente joga muito bem na primeira partida, a gente desfocou, a gente jogou tranquilo, muito sossegado. E aí o Corinthians aproveitou, porque era um grande time, era um bom time também, né? E aí ele desfocou. Só que a gente já estava preparado, cara. Ali, quando a gente passou do Vasco, para mim o Corinthians não ia ser uma coisa tão difícil. Nós tivemos oportunidade de fazer gol e não fizemos. E aí que entra mesmo o São Marcos, né? Porque ele agarrou muito nesse jogo, né? E fomos para o pênalti e ele foi fundamental nessa classificação. E aí nas penalidades o nosso gordinho virou santo, né? Pegou até pensamento, pegou os pênaltis. Realmente foram 2 noites em que o Marcão realmente pesou muito a nosso favor, porque acredito que o Marcão tem que escolher aí 5 partidas, top 5 da vida dele, eu acredito que 3 sejam Palmeiras e Corinthians. Eu acredito, se ele não estivesse nessa Libertadores, eu acredito que nós não conseguiríamos, porque ele foi, eu acho que a peça fundamental para a gente conseguir esse título. Se fosse eleger um jogador durante o campeonato mais determinante ou mais decisivo para o time, com certeza elegeria ele. O Zinho bateu o último pênalti, que ele disse que foi o pior momento da carreira dele. Ele fala que as pernas dele parecia que tinha uma bola de ferro nas pernas, que ele falou ó, o pior momento foi eu sair do meio campo até a marca do pênalti para ajeitar a bola. Ele falou que foi orando. Sair do meio campo, você tá todo mundo ali ajoelhado, né? As mãos, todo mundo abraçado, ajoelhado. Aí você sai, caminhada ali até a marca do pênalti, é duro. O cara pode ser experiente, pode ser novo, o cara pode ter jogado muito no jogo, não pode. Cara, é aqui. O controle emocional é fundamental. Depois de 90 minutos, você estava ganhando de 2-0 no primeiro jogo, perde 2-0. Pressão, cobrança, torcida contra quem é. Tudo isso conta nesse emocional. E para mim contou. Eu achei que tinha 200 quilos em cada perna. Achei que não ia chegar lá no meio campo. Falei, Deus, me leva até lá. Me carrega até lá, porque o negócio tá difícil. Acho que eu não vou chegar até lá, não. Minhas pernas formigavam, minha boca tremia. E, cara, se eu perder esse pênalti, era o último, se tornou o último, foi o 4º, mas se eu fizesse, acabou. Estamos classificados para a semifinal. Tira os rivais. Vou te falar que, assim, o meu pênalti não consegui bater cruzado, do meu jeito. Eu falei, vou chutar no gol. E foi no meio do gol. Se pegar a imagem, tudo, é no meio do gol. Não é forte. E, assim, tinha que ser. Mas não foi técnica, não foi a precisão, não foi o treinamento. Cara, assim, eu falei, eu não posso recuar agora. Eu sou um dos líderes do time, eu vou... Pô, olha só, não vou bater não consigo não, vou voltar. Cara, eu tenho que bater. Eu vou fazer a minha parte. Quem passasse provavelmente chegaria à final, tanto o nosso quanto o Corinthians, pela qualidade dos elencos. Parece que ali
era o jogo, tanto nosso quanto do Corinthians, imagino eu, da história. River Plate, né, perdemos de 1-0 lá, onde o Marcos foi considerado o monstro do Monumental do Núñez, né, no dia seguinte só se falava do Marcos. Eu me lembro naquele jogo lá, o estádio do River vocês conhecem, né, totalmente tomado. E a torcida argentina, ela é doentia, ela canta o jogo todo. Um jogo super difícil, o Marcos fazendo uma defesa atrás da outra, mas defesas assim fantásticas. Para sair o gol do River, nossa, aconteceu não sei quanto chute, bate aqui, o Marcos pega e bate na trave e volta até acontecer o gol do River. Estávamos perdendo de 1-0 e eu fui expulso no jogo. Me sacrifiquei para a gente não levar o segundo gol e foi um sacrifício muito bem feito. O campo estava assim, né, pro River. Tivemos um ou outro contra-ataque, mas o River atacou o tempo todo, foi muito superior a gente. E aí de novo entra a figura do Marcão. Eu até brinco sempre com o Marcos que o jogo do River em Buenos Aires, talvez ele tenha feito defesas mais difíceis do que na eliminatória anterior contra o Corinthians. E a gente tinha muita dificuldade de jogar fora. Só que a gente tinha muita facilidade de reverter dentro de casa. Então eu me lembro que depois, passado Vasco, passado Corinthians, quando a gente perdeu pro River de 1-0, a gente comemorou. Eu me lembro que a gente estava descendo o túnel assim, meio cabisbaixo, e o Filipão já começa, valeu, pô, jogando pra caramba, não sei o quê. Já preparando a equipe, já numa descida do túnel, né, do campo, pro jogo de volta. No sentido, cara, se esses caras, né, assim, se eles não conseguirem recuperar o emocional, esse jogo de volta vai ser muito difícil. O Jumano estava lá meio caído, porque tinha sido expulso e tudo, mas entra o Filipão gritando, vamos lá a gente vai ganhar, estamos classificados. Foi uma festa que parecia que a gente ganhou o jogo. Esse vestiário, dizem assim, o vestiário ganha jogo. Esse vestiário ganhou o confronto contra o River. Não foi vestiário de derrota, foi um vestiário muito positivo, acreditando que a gente ia reverter aqui. Dá uma pressão, 30 mil no nosso estádio, nós vamos virar. Pode ficar tranquilo, tá legal? Parabéns pra vocês, né? Legal. Foi como é que é? Então o quê? Até o fim. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Então a comemoração era por isso, porque a gente confiava muito no retorno no Palestra e também porque os caras foram muito superiores a gente e a gente não se achava dentro do campo e 1-0 ficou barato. Lembra a gente chegando no estádio, né, cara? A torcida fazia aquele corredor pra gente passar. Era incentivando a gente e os caras tinham que passar no corredor também. Os gringos meio assustados, a torcida... Parque Antártica lotado, um caldeirão do caramba, malandro. Olé, porco! Pô, cara. E o nosso time bom, assim, o Marcão arrebentou no jogo lá, agarrou pra caramba. Eu lembro que o Alex destruiu nesse jogo contra o River. 3-0, assim, a gente atropelou os caras. Eles não tiveram a competência de fazer gol lá, que a gente atropelou e teve a competência de fazer os gols.
E ali, mais uma vez, a gente tinha certeza que dava para a gente conseguir esse título. Ali foi onde a gente falou, vai ser difícil a gente perder esse título. Para mim, inesquecível. Se eu tiver que escolher um jogo da minha vida, com certeza foi esse. Porque tudo deu certo. Eu e o Zinho usamos a experiência da semana anterior, porque como eu estava jogando de centroavante, eu ficava muitas vezes vendo a movimentação dos volantes. E eu falava pro Zinho na semana, eu vou começar a passear por trás dos caras, se você conseguir me achar uma nas costas ou escapando do volante, é a chance que a gente tem de criar algo. E na primeira bola ele consegue me achar, e se você percebe no gol, o volante está na minha frente, o Berizzo está chegando tarde, está chegando atrasado, porque ele não sabia quem marcava, porque o Oséias e o Paulo abriram, era uma jogada que a gente treinou, e eu controlo bem, consigo tirar, acerto um chute muito bom, e a gente abre o placar. E a sorte do jogo vem que 2, 3 minutos depois, numa bola parada, dá um escape, o Oséias põe na área e o Roque faz 2-0. O que dá uma tranquilidade momentânea no jogo, porque a gente estava tão bem, estava tão confiante, o ambiente era tão bom que a gente começou a abusar de perder gol, né? E é uma bola na trave aqui, uma bola na trave ali, e aquilo começa a te dar um nervosismo, porque se a gente toma um gol atrás, toda essa facilidade, todo esse encantamento da noite ia por água abaixo, né? E nisso a figura do Marcos também se torna importante, porque ele pega acho que 2 ou 3 bolas do Galhardo de longe, bem finalizado. A torcida não sabe se incentiva, se segura aquela tensão do estádio. O Palestra com muita gente, acho que extrapolou o número que poderia estar no estádio. O meu gol, acho que é 42, 43, nasce num contra-ataque, que a hora que eu dou no Zinho, eu falo, pô, eu vou parar, porque eu dou no Zinho e olho, tem um boqueirão, tá tudo aberto, o River todo exposto. Eu falei, tomara que a bola sobe para mim do lado contrário, porque vai todo mundo caminhar com quem puxar no primeiro pau. Paulo Nunes me acha e eu consigo fazer o gol que dá um alívio e inicia a festa, né? Vamos pensar positivo, vamos agradecer a Deus. Tudo aquilo que nós sonhamos desde agosto do ano passado, nós estamos concretizando, chegando nessa final. Tá legal? Eu me lembro que a Colômbia passava por problemas político, social, né, com guerrilhas, né, o narcotráfico, enfim, até foi meio tenso mesmo a chegada nossa lá. Esse momento que o país vivia, a gente conseguia ver nas ruas, assim, todo mundo, muitos policiais na rua, no hotel. Nossa chegada nossa no estádio também foi difícil, algo hostil, que não condizia com o perfil dos colombianos. O jogo, uma equipe que, com todo respeito ao Deportivo, né, mas que não era favorito, né? Eu acho que o Vasco entra na competição como um dos favoritos, Palmeiras e Corinthians também, River. Agora, eles foram avançando na competição, mas era uma equipe tecnicamente inferior a essas que eu mencionei. Quando se joga com uma equipe do mesmo nível, o ambiente, o foco, o vislumbre é de tal, opa, respeito e coisa e tal. Mas quando se tem a ideia de que praticamente a imprensa também não dá aquele valor àquela equipe, os jogadores baixam a guarda. Quando começa o jogo, muitas vezes são surpreendidos e não dá para reverter. E foi o que aconteceu com o Deportivo Cali.
A gente, não, já passamos por River, já passamos por Vasco, já passamos por Corinthians. Então... E aí? Só que a gente se surpreendeu, principalmente jogando lá. Eles fizeram uma partida excelente, neutralizou todas as nossas jogadas, mas 1-0 lá, eu lembro disso porque o Filipão veio conversar comigo. O Filipão sempre conversava comigo desde a época do Grêmio, né? Porque ele sentia que eu era jogador mais extrovertido, que eu passava alegria pra galera dentro do vestiário, a confiança. Então ele queria saber de mim o que eu tinha achado. Eu falei, Filipão, este título é nosso. Só que aqui eles jogaram melhor do que lá. Foi aí que nos surpreendeu. Foi aí que a dificuldade veio e a torcida começou a sentir também, né? A torcida não nos cobrou, mas a gente dentro do campo sentiu o que a torcida sentiu, o jogador sente isso. O jogo se tornou difícil porque, quem sabe, nós todos a gente não deu a importância devida que o Deportivo merecia. E quando foi dar, já era tarde. O jogo foi muito tenso. Eu não lembro, eu vi esse jogo acho que 15 anos depois, e eu vendo o jogo com calma, sabendo o que vai acontecer, eu falei, cara, a gente jogou de razoável para bem. Com um pouquinho mais de tranquilidade, podia ter jogado mais ao natural, mais solto, não conseguimos. Aquela tensão de momento fez com que o jogo seguisse daquela forma. Talvez aquele Palmeiras merecesse que fosse daquela forma, porque era sempre assim. Tanto que a gente faz o gol, em seguida o Júnior Baiano fez um lance que normalmente ele não fazia, tinha muita classe para jogar, ali ele fez uma opção errada. O cara bate um pênalti esquisito pra caramba, tudo torto, com o lado de fora do pé, um negócio assustador. Acho que até o Marcão não foi pra bola, porque o cara bateu daquele jeito. Eu nunca vi um pênalti igual aquele. E aí segue essa tensão, o Evair é expulso. E eu falei, Rafa, não acredito, nós vamos perder o título em casa, cara. E aquele jogo foi, andou e a bola não entrava, os caras travados, o Juninho, bem do lado esquerdo, a bola não entrava. E ali você imagina, né, a pressão que era para conseguir fazer mais um gol, fazer mais 2 gols, né? Um pelo menos para ir pelos pênaltis, né? Tivemos de novo, porque o time era muito forte, experiente, um time que tinha essa capacidade, tivemos que de novo buscar essa experiência, buscar esse foco para entrar na partida de novo, porque senão a gente poderia ter perdido aquele título, porque foi um jogo muito difícil, muito difícil. E uma jogada do Zinho e o Júnior, do lado esquerdo, o Júnior cruza o Oséias, fez o 2-1. Meu amigo, a arquibancada do Palestra Itália caiu. Aquele foi o gol mais marcante da minha vida. E aí, lógico, depois nós tentamos o terceiro gol para nos dar logo o título, logo, sempre os pênaltis, mas não conseguimos, né? Mas foi assim, foi muito importante participar de um gol que levou aos pênaltis e levou o título. Aí nos pênaltis é o Marcão, né? São Marcos, nós já tínhamos o histórico do Corinthians. O primeiro pênalti, o Zinho bate, e que é um dos grandes batedores, errou, deve ter errado 2 ou 3 na vida. Eu fui muito confiante pro pênalti, passei pelaquela pressão do Corinthians, pô, igual aquela não vai ter não. Não, Filipão, deixa que eu bato primeiro. Fui tranquilo, não foi aquela coisa que, não vou conseguir chegar no meio campo, tudo diferente. Confiante, pô, vou bater. Bati do meu jeito, cruzado, forte, só que foi forte até demais e subiu, né, meu camarada? Explodiu no travessão, que foi um silêncio no Parque Antártica, que a torcida, Carrozinho. Segundos de silêncio. Acho que a gente continuou escutando a trave. E eu, cara, não é possível. Aí passa o filme, né? Tudo isso que a gente passou, quis voltar do Japão, abrir mão de parte financeira, porque eu queria voltar pro Palmeiras, queria ganhar a Libertadores. Ficar marcado de, perder a Libertadores com o pênalti que o Zinho bateu. E os caras foram fazendo e eu não consegui acertar, e só são 5. Precisa agilizar rápido. Aí você pode ver até no tape, alguma coisa assim, que você vê que às vezes eu tô no pênalti, eu fico fazendo oração. Meu Deus do céu, me ajuda a acertar o canto, sabe? Porque começou a me dar uma atenção. Tanto é que a hora que, eu não lembro qual jogador deles que chutou um pênalti, a bola bateu na trave,
e bateu na minha sola do meu pé. Né? Tipo, pô, a chance de ter batido na trave, batido na sola do pé e ter entrado pro gol era muito grande. Mas o Marcão fala, né, que as duas maiores defesas dele ele não tocou na bola. Aí o Sampaio falou assim, cara, quando a bola bateu na trave, porque geralmente bate na trave, quando vem pra dentro, pega no goleiro e entra. Pô, a bola passa pelas costas do Marcão toda, não toca nele e sai. Pô, vamos ganhar. Deu uma, puta, graças a Deus, agora empatamos de novo, vamos ver o que vai acontecer. Depois os jogadores, né, todos fizeram os gols lá e tal, e o Zapata, que era o melhor cobrador deles, já tinha batido um pênalti no jogo, né, ele bateu o pênalti no jogo, ele bateu de 3 dedos, velho. Ele mirou de um lado, eu fui no lado, ele pegou de 3 dedos, assim, a bola foi no outro. Então a hora que eu vi que ele ia bater de novo, eu falei, mano, será que ele vai mudar o canto? Eu vou mudar o canto. Eu fui no canto que ele bateu o pênalti no jogo, né? E todo mundo ali vai pra fora, e a torcida lá, vai pra fora, vai perder, vai pra fora. Velho, e todo mundo vai pra fora, vai perder. Aí o torcedor do Palmeiras pôs aquela bola pra fora. Eu não tenho dúvida que a torcida do Palmeiras empurrou aquela bola pra fora. E ele bateu pra fora e, pô, eu já caí meio, tipo, desanimado, né? Errei de novo. A hora que eu vi a bola batendo na placa, porque passou tão perto, cara, que, sabe, eu nem imaginei que esse gol, a hora que a bola bateu na placa, que eu vi que foi pra fora, eu saí louco. Eu só vi o barulho da bola na placa, inclusive, se eu tivesse um pouquinho mais alto, a bola batia no meu rosto, porque eu tava bem embaixo, assim, olhando, assim. Aí vi o barulho da placa, a emoção foi tão grande que eu quis pular e sair correndo para comemorar com o grupo. Ah, eu não acreditei, porque eu vi o Marcos num canto e a bola indo pro outro. Quando tu segue, e depois que ela vai fora, parece que tu morre. Parece que aquilo ali foi o... tanto é que eu fiquei tão... que eu corri, depois vi os ganduras, que ainda temos alguns hoje ali, foi reto para eles, porque também eles mereciam. Porque eles, eu nunca vi vibrar tanto como eles vibravam, ou vibram até hoje com o Palmeiras. Então, naquele momento tu vê a bola entrando, porque o cara caiu num canto, bola pro outro, vê ela entrando. Vai fora. Jesus, aí quase... aí sim que tu tem que ter um coração bom, porque senão tu parte para outra. Se não tivesse aquele fosso ali, eu tinha me voado lá no meio, lá, porque é um misto, assim, de sofrimento, de tanto que você perde, né? Porque você quer ganhar uma competição com essa, você precisa... Não dá para ganhar só no... nós vamos ganhar porque o nosso time é melhor. Você tem que se abdicar de muita coisa, né? E a gente, na época, concentrou muito, sofreu muito para ganhar aquela competição lá, por isso que quando a gente ganhou foi tipo... uma descarga de adrenalina e um negócio de dever cumprido, assim, que eu acho que não tem no mundo igual quando você vai para uma final e ganha, assim, nos pênaltis. É a melhor coisa que existe. Sair correndo igual um doido, quer dizer, porque nós almejamos, nós queríamos aquilo. Aí deu aquela, né? Conseguimos, graças a Deus. Aí foi só comemorar dia 16 de junho, que na verdade quando esse pênalti bateu, eu não sei a hora exata. Acho que já era dia 17. E dia 17 é meu aniversário. Aí a minha comemoração já começou no campo. Um aniversário assim, meu aniversário é uma data inesquecível, né? O jogo realmente foi dia 16 de junho. A gente conta o título dia 16 de junho de 1999, mas a madrugada já era meu aniversário, né? Aí, comemorar esse título inédito, né? Foi sensacional. Cara, esse é uma das taças, os caras falam, mais leve que eu já levantei, né? Porque pesado foi a trajetória até chegar ali. É um título muito importante pra gente, então aquele gesto de levantar a taça é glória a Deus mesmo, né? Obrigado por fazer parte aí da história do meu time de coração.
difícil depois desse jogo, não, cara. Sei que eu peguei a chave que eu ganhei melhor jogador da Libertadores, né, velho? Nunca o goleiro tinha ganhado. Eu peguei a chave do meu Toyota lá, velho. Saí mostrando a chave pra todo mundo. Você viu ali, ó? Você filmou ali? Ó, o caminho dali, ó. Pra ganhar. Espera, batata. Senhor. Vai. A ver, Bahia campeã! Olha o final que veio daquela história de agora. Então conta todo mundo. Quando terminou o jogo, Palmeiras campeão, aquela comemoração, aquela atmosfera, aquele momento mágico, o palmeirense não queria ir embora do Parque Antártica. A gente não queria ir embora. Ali, os jogadores já tinham dado a volta olímpica, já estavam descendo para o vestiário. A torcida não. O palmeirense estava ali. Foi um momento mágico. O palmeirense queria ficar ali por horas. Nós demoramos para sair do palestra. Demoramos demais. Uma coisa me marcou muito. Eu namorava com a minha esposa, ela veio de Curitiba para ver o jogo. E nós fomos comemorar o título e voltamos no dia seguinte. E na Turiaçu tinha muita gente dormindo na Turiaçu ainda. E aí eu comentava com ela, né? Pô, se a nossa foi legal, se a nossa foi boa, esse pessoal aí foi melhor ainda. Os caras estão dormindo aí estão dormindo aí no chão, no ponto de ônibus. Nada paga a gente saber que 20 anos atrás esse título é nosso ainda. O primeiro campeão da Libertadores no Palmeiras, tá lá a faixa, tá lá Paulo Nunes, o Diabo Louro. É isso que é importante, que marca na carreira da gente. Não apenas os títulos, vai ganhando, mas esse título de primeira vez ser campeão da Libertadores pelo Palmeiras foi diferente. O status que dá de ter chego à final, conquistá-la, fazer por merecer, com certeza você sobe não um patamar, você acaba subindo a escada completa até chegar ao teto do prédio. É o máximo, é o sumo para qualquer um. Passaram-se 20 anos e a gente está aqui falando sobre isso. Quem não ganha não é lembrado. Quem não vence não marca o seu nome na história.